Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões, transmitido aqui pela TV PUC, que é uma parceria entre a Faculdade de Psicologia, de Ciências Humanas e da Saúde e a Faculdade de Educação. Como sempre, a parceria da minha querida Márcia Almeida Batista. Márcia. Boa noite, tudo bem? Hoje temos um convidado bastante interessante, né? Vamos lá apresentá-lo? Nossa, vamos apresentá-lo. Para início, tem um currículo muito vasto, Márcia. Vou tentar selecionar algumas coisas, né? Bacharel em Direito pela Faculdade Paulista da PUC, bacharel em Economia, Direito e Economia pela PUC São Paulo, mestre em Direito Econômico, pós-graduado em Direito Tributário, como função, ele é professor de Economia, Mediação, Arbitragem, Direito Econômico, Direito Comercial, coordenador do convênio assinado entre a Faculdade Paulista de Direito da PUC e o Conselho Administrativo da Defesa Econômica, autor da consolidação da legislação relativa à defesa da concorrência, defesa do consumidor, e ainda como atividades profissionais que tem advogado e economista, sócio fundador do escritório Oliveira Marques Advogados Associados, membro do Conselho Especial Federal de Defesa da Concorrência, membro eleito do Instituto Conselho. Meus telespectadores, ele tem muita coisa. 2 folhas que eu nem consigo discriminar e separar, porque tudo é muito importante, né? Mas sempre eu gosto de mostrar para vocês que os nossos convidados têm um perfil diferenciado, independente, economista, direito, etc. De novo, são pessoas humanas e ele é uma pessoa humanizada. Nos conhecemos em processos de mediação entre o direito, o ensino superior, a educação básica. Ele tem uma experiência de educação básica, ensino superior, educação de pós-graduação e entidades correlatas que nós temos muita importância. Então, é essa pessoa humana que nós convidamos para falar com a gente hoje, que o nosso assunto é um diálogo entre o direito, e não podia ser diferente, o diálogo entre o direito, a educação e a psicologia, certo? Bem-vindo, Fernando, né? Então, o que a gente sempre pergunta é, se é um diálogo, você vê diálogo entre essas 3 áreas de conhecimento que estão com tantos conhecimentos específicos, como você vê diálogo, direito, psicologia e educação? Muito obrigado, professora Neide. Muito obrigado, professora Márcia. É uma satisfação imensa poder estarmos juntos nesse momento. E um momento interdisciplinar entre, como disse a professora Neide, o conhecimento e os saberes do direito, da educação e da psicologia. E, portanto, o diálogo aqui ele é entre conhecimentos que se devem ser muito próximos e complementares. Professora Neide, também é importante que nós nos conhecemos, nos aproximamos lá por ocasião da atividade que desenvolvemos no Colégio São Domingos, em que ainda hoje presido o colégio, num trabalho voluntário, dedicado, que me fez estar presente no processo de educação do ciclo básico, além do processo de educação universitário, do qual eu participo desde 80, quando pisei a primeira vez na nossa querida Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Portanto, é com muita satisfação. Esse diálogo é necessário, sim. É importante, sobretudo nos tempos que correm, onde nós temos um processo de internetização tecnológica muito forte, né? Onde a comunicação é muito presente, muito intensa, muito veloz, mas nem sempre se faz acompanhar do diálogo, do verdadeira atenção para com o outro, para consigo mesmo. Isso se dá na área do direito, né? E aqui na área do direito, eu trago a primeira grande contribuição que o direito traz para esse espaço
de conversa. O nosso preâmbulo da Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, né, chamada Constituição Cidadã, o nosso preâmbulo, que é o trecho que inaugura a Constituição e, portanto, é como o primeiro violino de uma orquestra, afina a orquestra inteira, ele é um parágrafo e dispõe que o nosso Estado democrático tem uma sociedade comprometida com a solução pacífica das controvérsias. A pacificação e o termo controvérsia, que é um termo amplo, que é muito maior do que a lide, que é o termo específico do campo do direito, do conflito, que é um termo muito próximo à área da professora Márcia, da psicologia. A controvérsia é ampla, ela envolve todas as práticas, todas as questões em que pode haver uma assimetria entre os sujeitos. Pacificação. Nada mais importante nos dias que correm, no campo internacional, no campo familiar e no campo da educação, professora Neide. Sim. No campo da educação, nas várias dimensões da educação. E eu vou explicar aqui. A educação, ela também é muito prestigiada na nossa Constituição Federal. O capítulo 3º da Constituição, seção 1 da Constituição Federal do Estado Democrático de Direito, em que atinge a todos aqui no Brasil, ela dispõe que a educação é um dever do Estado e da família. E da família. Está lá escrito, no caput do artigo 205. Ora, já existe aí um diálogo intrínseco necessário. Estado, família. E nós sabemos que é um diálogo que não é fácil. Por quê? Porque nós temos um país com uma profunda desigualdade. Um dos maiores países do mundo em extensão. Um dos maiores países do mundo em população. E um dos maiores países do mundo em índice de desigualdade social e econômica, racial, gênero. Todas as perspectivas que se pode analisar uma desigualdade, o nosso país tem a desigualdade forte. No campo da educação, essas desigualdades vão estar refletidas. Nós podemos perceber isso no âmbito escolar, do ciclo básico. Nós podemos perceber isso mais ainda, como eu chamo a atenção aos nossos alunos, no âmbito universitário, sobretudo da PUC, onde há um esforço de superação de desigualdades e, portanto, as classes são compostas de alunos com realidades diferentes, com situações sociais, econômicas, raciais, de gênero diferentes. Então, a controvérsia surgirá no campo da educação, ela Sim. surge no campo da educação. E eu quero fazer uma questão que você provocou logo no começo da sua fala, já me provocou. Quando você fala que a Constituição fala que é dever da família, não é isso? A Lei de Diretrizes e Bases, né, que está regendo a 93, 94, que saiu em 96, no seu capítulo 1, ela já fala: a educação é responsabilidade da família e da sociedade. Depois ela vai para o capítulo 2 e fala que a educação escolar também é responsabilidade da família. Então, o fato de ter escrito nas nossas constituições, ou na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, que é dever, e dever é uma palavra forte, né, Fernando? Para mim é muito
forte a viver, né? Mas a gente não vê a operacionalização disto de forma clara. Como você vê essa questão, já que você está falando em controvérsia, né? Quer dizer, como vê, está previsto nos principais escritos que regem, mas a operacionalização ou a implantação, como fica? Como você vê isso? Obrigado, professora Neide. A nossa Constituição brasileira, e aqui eu me acompanho do grande ministro Aires Brito, que foi ministro do Supremo, presidente do Supremo Tribunal Federal, eu admiro muito, acho ela linda. Os princípios estão todos lá, escritos, como a senhora mesmo falou, e ainda existem legislações infraconstitucionais que indicam a aplicação disso, mas ela não acontece na prática brasileira. Qual é o problema? Não se explora, não se educa, não se ensina, não se aplica. E aí há uma falta de sintonia, né? Portanto, realmente, é preciso fazer, cumprir, estudar, entender, porque tem toda uma teoria atrás disso. Não é só estar escrito na Constituição. Tem muitos países que têm práticas na área de educação, na área de economia, na área do direito, que não têm referencial constitucional, mas aplicam muito mais. Nós, no Brasil, temos referencial constitucional, infraconstitucional e aplicamos muito menos. Eu fico ouvindo vocês e fico pensando, né? A que família se refere? Porque hoje, na psicologia, a gente costuma, inclusive, adjetivar, quando a gente está falando, né, a família extensa, a família nuclear, a família refeita, que a gente tem aí um problema com essa palavra, né, refeita, a família refeita. A que família se refere? Né? Porque quando vocês dois estão colocando a necessidade e a importância da família, nós estamos pensando a que família, eu fiquei pensando, a que família se refere, o quanto isso é controverso. E deixar tudo isso, não é a educação só na mão da família, mas é esperar, né? Eu gosto muito do ditado africano que diz que para cuidar de uma criança é preciso toda uma aldeia. Então, assim, quando você restringe este cuidado e esta preocupação a apenas 2 pessoas, inseridas num campo de trabalho que demanda delas 24 horas, né? No que nós estamos falando? Né? Como é que nós vamos dialogar com isso? Quando o direito diz a família, isto ou aquilo, o que o direito está dizendo? Né? Porque a gente, de modo geral, tem essa fantasia que a família é o papai, a mamãe e os filhinhos. E o papai e a mamãe com muito tempo disponível para cuidar das crianças. E do ponto de vista da educação, um papai e uma mãe que ficam ali procurando qual é a escola que vai educá-lo para entrar na faculdade. Então, assim, tem aí um monte de dados que nós estamos falando que a gente não para refletir o que estamos dizendo e o que de fato queremos. Eu fiquei pensando, a que família se refere a Constituição, a que família se refere a Lei de Diretrizes e Bases? Que para efetivar, né, Neide, nós precisamos pensar nisso. Para pensar. Vamos ver o que o nosso querido Fernando pensa. Não, olha, a professora Márcia agora trouxe um tema gigantesco. Sim. Do campo do direito, da psicologia, da educação. Gigantesco. Teorias enormes, teses de doutorado existem na área do direito, na área da psicologia,
relativamente, na área da educação, relativamente a essa questão. Eu faria uma simples síntese aqui, se é me permitido. Família, comunidade, né, de laços, de emoção, de fraternidade, de responsabilidade econômica. Essa é a família. Os imperativos de formação da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, de fraternidade, elas transcendem aquele núcleo que existe lá atrás, como a gente tradicionalmente conhece. Hoje em dia, o núcleo familiar é muito amplo, né? São famílias, são núcleos estendidos, e gostei muito dessa expressão: para educar uma criança é preciso uma tribo. Sim, precisa uma tribo gigante. Por isso a escola entra fortemente. Lá na escola, na experiência que eu estou tendo já há 9 anos lá no Colégio São Domingos, eu vejo como é importantíssimo a participação da família e como a escola tem que interagir com os pais. Eu sempre digo, nós temos uma escola que atende as crianças e as famílias também, porque é o dia inteiro, e você tem que quase que mapear criança a criança, família a família, nas mais variadas acepções da família, hoje em dia, né? E diria também, professoras, né, na universidade, que a gente esquece muito, né? Mas na Olha, só Hã? não esqueço, Fernando, porque fui diretora há 8 anos e eu sei o número de pais com quem eu falei. Olha lá, que bom saber, porque eu acho, às vezes, que quando eu me deparo também lá na faculdade com alguma intercorrência com relação a pais, eu sempre digo, vocês têm que vir mais, né? Nós temos que interagir mais, né? Porque não nos esqueçamos, a universidade não é o fim dessa caminhada. É uma etapa importante, inclusive para a formação da cidadania desse país, das pessoas. E cidadania com educação é princípio basilar. Não há democracia sem educação. E educação como um processo permanente do cidadão. Portanto, a universidade não termina, ao contrário, é um importante degrau de formação, de educação, de cidadania, que, para fechar, é o pilar da democracia. Não há democracia sem educação. Isso quem diz é Montesquieu, no Espírito das Leis. Vou de novo ser provocativa para os dois. Hoje assim, que bom. As pessoas tendem a confundir educação com conteúdo. Então, você vai aprender muito, né? E graças ao meu programa, eu aprendi que até o que a gente aprende tem um viés. Quando se define que vai aprender história europeia e não história africana, tem um viés, tem um porquê. Então, assim, como que a gente pode pensar essa articulação entre direito, psicologia e pedagogia e educação, né? No sentido de compreender a educação de uma forma mais ampla, né? Eu fico brincando com meus clientes quando eles falam assim, mas não isso, aquilo, porque não está certo. Eu falei, olha, gente, o direito, principalmente meus clientes advogados, eu digo, eu entendo que você quer qual é a lei, mas veja, a lei foi construída para dar conta do emocional e não dá. E não dá. Quando a lei se estabelece como uma lei, ela já está atrasada em relação ao que a gente vem fazendo. E costumo dar o exemplo do desquite e do divórcio. Quando se torna lei, ela já é obsoleta. Nós já estamos vivendo outro mundo, outra coisa. Né? Então, eu acho muito interessante quando vocês falam, por exemplo, de mediação, que eu acho que é um lugar onde a educação, a psicologia e o direito, de fato, se encontram. Perfeito, perfeito. Mediação escolar, tem já livros sobre isso, né? Estudos muito grandes sobre isso. Mediação. O direito, ele é dialógico, tudo é diálogo, tudo é processo. A questão é saber qual a forma de diálogo melhor, né?
para a educação, para a psicologia e para o direito. E, resumindo, eu não tenho dúvida, professoras, pelo que inclusive leciono na faculdade, que a mediação é o grande caminho. Daí que se fala em sistema multiportas. Você pode ter um diálogo processual, formal, que tem toda uma característica dentro do Poder Judiciário. Esse é o grande diálogo, é o grande processo que sempre se estudou, que eu estudei na faculdade. Não havia outra porta, não havia outro caminho. Era o caminho do fórum. Aí vem as novas técnicas, em meados da década de 90, a de arbitragem. E agora, recentemente, 20 anos depois da lei da arbitragem, 20 anos depois, nós temos a lei de mediação. Essa lei de mediação veio para o Brasil em 2015. É ontem, é uma criança. E a lei de mediação, ela aprimora enormemente o diálogo e o processo de solução de controvérsias, porque ela pacifica. Mas para a mediação é preciso educação, é preciso psicologia e é preciso direito, né? É interdisciplinar. Tanto que existem muitos mediadores vindos da área da educação, e muitos vindos da área da psicologia e muitos vindos da área do direito. E aí está o campo interdisciplinar e que aprimora a cidadania. Eu digo que quem passa como paciente, como cliente de um processo de mediação, aprende a mediar, ou pelo menos tem as condições pedagógicas para perceber e aprender a mediar. E o grau de conflito, de controvérsia na sociedade tende a diminuir por um caminho pacífico, né? Pacífico, tanto que a mediação, os mediadores são chamados de peacemakers, construtores da paz. Uhum. Né? Agora, existe um tremendo processo de psicologia dentro da mediação, tanto que as mediações é preciso ter a anfibiedade ou ter profissionais de diversas áreas trabalhando juntos, jurídico e psicologia, ou existem já anfíbios, né? Conheço vários professores, professoras que são formados em direito e psicologia e trabalham com a mediação. E ela, ao fundo, né, expressa o caminho do diálogo entre as pessoas, entre as entidades, né? E ela deve ser praticada e exercitada nos centros de educação, escolas e universidades. Não só para resolver as próprias questões que às vezes existem dentro dos centros de educação, e que nós sabemos muito bem quanto pesadas às vezes elas são, como para pedagogicamente exemplificar para fora que os centros de educação têm a mais alta tecnologia de solução de controvérsia, que é a mediação. Escolas, universidades, o diálogo, a convivência com a diferença, o respeito, a atenção à fala do outro, né? A reflexão interna, a metalinguagem, né? A empatia. Mas aí, né, Fernando, a gente vê o seguinte, que a mediação, como você mesmo colocou, ela tem que ter o diálogo, não o monólogo, concorda? E hoje a gente vê, para desenvolver o diálogo, quanto as pessoas têm que ter uma formação, não só acadêmica, como uma formação pessoal, né? Uma formação pessoal. Por acaso, não só por acaso, eu e a Márcia temos a mesma formação, uma das mesmas formações, né? Que é o psicodrama. Então, trabalhar com as pessoas para desenvolver as relações interpessoais, porque às vezes, e acho que a gente não pode se curvar aquilo que a Márcia falou. Meu conteúdo é esse, é importante, você sabe com quem você está falando, sou da educação, sou da psicologia, eu tenho... Então, assim, este tipo de perfil já está ultrapassado. Pelo menos a gente não acredita, nunca acreditei, imagine muito mais agora. Mas existe uma coisa que o jurídico, às vezes, ele tenta trazer, que é o conhecimento jurídico, né? Que às vezes na mediação, como você mesmo falou, é multidisciplinar, eu preciso de um parecer jurídico.
para não ceder a uma pressão externa, que parece que é um jogo de palavras, né? Então, eu acho que o conhecimento de vocês e a aproximação do jurídico à educação, e a educação no sentido mais amplo, não aquele de como ensinar, aquele como desenvolver pessoas, né? Onde eu preciso da psicologia, da sociologia, da filosofia, até da espiritualidade eu preciso. Porque se eu não tiver uma transcendência, eu não vou conseguir passar, ensinar e muito menos educar, né? Ensinar, desculpa, eu acho fácil. O duro é educar, porque lidamos com valores. Então, como você vê a influência do jurídico na psicologia e na educação? O jurídico tem que aumentar a percepção de que não está sozinho. O jurídico tem que aumentar a percepção da interdisciplinariedade, né? O jurídico tem que colaborar, né, com os outros saberes num processo verdadeiramente educativo e de aprimoramento social e de cidadania desse país. É assim que entendo o jurídico, né? Como trazendo as suas experiências, os seus saberes, colaborando num processo bem amplo. E daí porque a nossa PUC é maravilhosa, né? Tem a possibilidade da interdisciplinariedade quase que física, dada a proximidade física dos departamentos. É preciso agora, além do físico, ampliar e cada vez mais essa ponte entre os saberes, as aulas cruzadas, os alunos circularem entre os departamentos. Eu tenho cada vez mais estimulado os meus alunos a fazerem optativas em outros departamentos, né? Em outros departamentos. É possível? É possível. É difícil? É difícil. Tem obstáculos administrativos gigantes. Precisam ser pavimentada essa estrada. Precisa pôr sinalização e acelerar. Porque aí você vai nascer a interdisciplinariedade. Aí o aluno vai entender, né, como é importante, né, não ficar só num aspecto. Obrigada pela presença, professor Fernando. Temos que nos encontrar outras vezes. Aos nossos telespectadores, obrigada pela presença, obrigada pela audiência e até a próxima, um Fato, Duas Visões. Contamos com vocês